A mesa de abertura desta quinta edição do simpósio será integrada pela professora doutora Luciana de Oliveira Campolina, professora titular e coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário de Brasília, representando a comissão organizadora do evento e o UniCeup. Pela professora doutora Giandra Cláudia Silva Santos, professora adjunta da Universidade Estadual do Ceará, representando a região Nordeste do Brasil. Pelo professor doutor José Moisés Alves, professor titular da Universidade Federal do Pará, representando a região Norte do Brasil. Pela professora mestre Paula Cecília Lopes Vasques, professora supervisora da área social comunitária da Universidade de São Carlos de Guatemala, representando a região da América Central e Caribe. Pela professora doutora Vanúzia Leal Andrade Pérez, professora titular da Pontífica Universidade Católica de Goiás, representando a região centro-oeste do Brasil. Pela professora doutora Francine da Rocha, pesquisadora e diretora técnica do Centro de Assessoria e Pesquisa em Psicologia e Educação da Universidade Federal do Paraná, representando a região sul do Brasil. Pelo professor doutor Gustavo Cantu, professor da Universidade de Buenos Aires, Argentina, representando a região da América do Sul. Pela professora doutora Luciana Soares Muniz, professora da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, representando a região sudeste do Brasil. Passamos agora a palavra à professora doutora Luciana de Oliveira Campolina, que coordenará a mesa. Boa noite. Buenas noches. Buenas noches. É com muita alegria que dou as boas-vindas ao Centro Universitário de Brasília, que hoje tem a honra de sediar o 5º Simpósio Ibero-Americano de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade. É uma grande satisfação abrir oficialmente este simpósio, que se tornou um marco de encontros para todos nós, que compartilhamos o interesse e o compromisso com o desenvolvimento da teoria da subjetividade, da epistemologia qualitativa e da metodologia construtiva interpretativa. Gostaria, inicialmente, de agradecer ao CEUB, que apoia a realização deste evento. Esse apoio confirma a importância da criação de espaços acadêmicos que estimulem o diálogo e o debate de ideias em uma perspectiva crítica e inovadora. Nesse ano, chegamos à 5ª edição do simpósio. É um momento especial, pois retomamos o formato presencial depois de 6 anos, já que a última edição presencial do evento ocorreu em 2019. Agora, em 2025, é muito bom podermos discutir ideias, compartilhar afetos, privilegiando a presença e o convívio, pois essas são experiências que ampliam e enriquecem as nossas discussões e as trocas que nos unem. A mesa de abertura de hoje tem como objetivo apresentar de forma breve a difusão da teoria da subjetividade e da epistemologia qualitativa nas diferentes regiões do Brasil e em outros países, especialmente da América do Sul, América Central e do Caribe. Nossa intenção é mostrar a diversidade dessa perspectiva, fundada por nosso querido professor Fernando Gonzalez Rey, e ampliada e enriquecida por nossa querida professora Albertina Michans Martins, que, mais uma vez, nos estimula com sua atuação e presença. Este ano, o simpósio reúne 302 inscrições, todos interessados em aprofundar este diálogo que integra pessoas, grupos e instituições e flexibiliza fronteiras geográficas e acadêmicas.
Este simpósio tem como foco a análise, o debate e a discussão de temas contemporâneos, entre eles o sofrimento psíquico, a subjetividade em contextos de desigualdade e vulnerabilidade social e as redes sociais. Todos esses temas são de significativa importância no contexto atual, e sobre os quais a perspectiva da subjetividade tem importantes contribuições, que fomentam e consolidam a produção de conhecimentos e as práticas profissionais. Desejamos que esse simpósio seja um espaço de trocas para que possamos nos inspirar e refletir sobre como a teoria da subjetividade, a epistemologia qualitativa e a metodologia construtiva e interpretativa se articulam a esses temas, revelando sua riqueza como plataforma de pensamento, que nos possibilita compreender o humano em sua complexidade e trilhar caminhos inovadores de atuação, de estudos e pesquisas. A partir de agora, irei dar a palavra para os membros da mesa, que irão, de forma breve, evidenciar a presença dessa perspectiva nos diferentes contextos. Passo a palavra para a querida professora Geandra, representando a região do Nordeste do Brasil, e, após as palavras da querida professora Luciana Muniz, declaro aberto esse simpósio. Nós, da organização do simpósio, desejamos a todos e todas um excelente evento. Obrigada. Boa noite. Na região Nordeste, terra mátria de Paulo Freire, Zumbi dos Palmares, Dandara, Inísia Floresta, torrão brasileiro, onde primeiro se aboliu a escravidão, a presença da teoria da subjetividade tem sido registrada em atividades acadêmicas de universidades públicas a partir do início dos anos 2000. Para ilustrar, identifiquei no repositório institucional da Universidade Federal do Ceará, nesse período, 3 dissertações de mestrado orientadas pelo professor Fernando Gonzalez Rey, no curso de mestrado em Saúde Pública, no Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina, defendidas uma por vez nos anos 2022, 2023 e 2004. Aliás, 2002, 2003 e 2004. Essa presença marcante permanece nas produções da mesma universidade até os dias atuais, identificada pelo menos nos programas de pós-graduação em Psicologia e em Ensino de Ciências e Matemática. Ainda no contexto das universidades cearenses, o impacto da teoria da subjetividade e da epistemologia qualitativa se amplia na Universidade Estadual do Ceará, no programa de pós-graduação em Educação, do qual faço parte como docente, e no programa de pós-graduação em Psicologia. Nesses espaços, a teoria da subjetividade e a epistemologia qualitativa se expressam como fundamentos teóricos metodológicos centrais nos trabalhos de mestrado e doutorado elaborados por estudantes da capital e do interior do Estado, em pesquisas científicas financiadas por agência de fomento estadual, assim como em processos de formação inicial e continuada de professores, nos estudos de grupos de pesquisa, em eventos e produções científicas locais e regionais. Cruzando as fronteiras do Estado do Ceará, a teoria da subjetividade está presente de modo relevante e vigoroso nas atividades acadêmicas desenvolvidas por professores pesquisadores de instituições de ensino superior em outros estados da região, como Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia. Vale registrar com alegria que, neste evento, estão presentes colegas dos estados do Piauí e do Rio Grande do Norte, participando ativamente e nos brindando com a socialização de suas produções científicas, expressão contundente do impacto da teoria da subjetividade e da epistemologia qualitativa na produção da região Nordeste. Obrigada. Boa noite. Eu
também sou lá de cima, né, do norte, vizinho aí da professora Geandra. Sou professor José Moisés Alves, da Universidade Federal do Pará, originalmente da Psicologia, e depois, atualmente, no Instituto de Educação Matemática e Científica, e nele, no programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática. Desde 2016, a gente tem um grupo de estudos que chama Sujeitos que aprende e ensinam ciências, junto com a professora Andréla Garibaldi Loureiro Parente, o professor Wilton Rabelo Pessoa, e orientandos, alguns deles presentes nesse auditório, né? E, além de orientandos de Belém, já tivemos orientandos do Mato Grosso, do Acre, de Roraima e do Amapá, que apresentaram trabalhos neste simpósio, nos simpósios anteriores. Nesse grupo, a gente estuda a teoria da subjetividade, a epistemologia qualitativa, a metodologia construtiva interpretativa, e fazemos pesquisas sobre a aprendizagem de estudantes e de professores de ciências, biologia, física e química, mais especificamente. Na pós-graduação, nós oferecemos disciplinas optativas no tópicos especiais, né, do tipo assim, subjetividade, educação em ciências, superação das dificuldades de aprendizagem em ciências, personalização do ensino e da aprendizagem de ciências. E, na graduação, na licenciatura integrada em Educação Matemática e Científica e Linguagens, acho que falei errado o nome da licenciatura, mas licenciatura integrada em Educação Matemática, Ciências e Linguagens. É um curso único no Brasil que forma professores para as séries iniciais como a pedagogia, né? E, nesse curso, em alguns temas que nós não chamamos de disciplina, nós trabalhamos com a teoria da subjetividade, tipo em linguagem e conhecimento 1, compreensão e explicação dos processos de aprendizagem e desenvolvimento e conteúdos procedimentais e atitudinais no ensino de ciências. Então, nós participamos tanto dos eventos da psicologia quanto dos eventos da área do ensino de ciências, aqui no SECT, né, e também no CIP, né, no Congresso Interamericano de Psicologia, no Encontro Nacional de Pesquisa e Educação em Ciências, o Nacional de Ensino de Biologia, de Ensino de Química. Então, acho que, até onde a gente tem notícia, é desse modo que a TS está presente no Norte, né, tanto em pesquisa quanto em formação inicial e continuada de professores. Soube também, tem colegas do Tocantins, mas não tive assim, o tempo de ir buscar. Então, era isso. Obrigado. Un grupo rico en individualidades, así como todo sistema que represente una camisa de fuerza en los valores e ideales, se puede volver autoritario y totalitario. Así resuenan estas palabras que alguna vez también Fernando nos compartió. El compromiso intelectual para la creación de la epistemología cualitativa y teoría de la subjetividad coincide con producciones también intelectuales y militantes de otros pensadores de estas regiones a las que represento, de América Central, México y el Caribe, que al haber tenido la oportunidad de conocer y dialogar con la epistemología cualitativa y teoría de la subjetividad, compartieron caminos de creación para reconocer cómo la herencia de un cientificismo
académico anula muchas veces el sujeto político de acción. La epistemología cualitativa que Fernando fue construyendo permitió tener anécdotas de sus estudios por Rusia, su ejercicio profesional en Cuba y de otros países, y nos dejó temáticas relacionadas al campo de la producción científica y la solución creativa y desafiante de problemas, haciéndonos ver que el valor histórico y de la cultura nos lleva a tener intereses genuinos por conocer y dialogar y asumir una postura teórico-metodológica que se va nutriendo en el intercambio de diferentes espacios de participación comunitaria y nos ayuda a ampliar nuestra práctica profesional. Y ojo, no haciendo un culto al método, sino abriendo espacios de inteligibilidad de los fenómenos que estudiamos. También, desde los diferentes territorios que represento, se hizo posible que diferentes instituciones gubernamentales y de la sociedad civil lograran activar en sus trabajos lo singular en el proceso de construcción de conocimiento y de nuevas prácticas institucionales que generaron alternativas de acción en esos espacios comunitarios, acompañado también, a veces del infortunio y desventura, de aquellos dilemas y contradicciones de enfoques mercantilistas, aunado a la inmadurez institucional que muchas veces impide que fructifiquen grandes proyectos. La teoría de la subjetividad y epistemología cualitativa nos permite a nosotros recuperarnos en ese proceso de producción de conocimiento, comprendiendo y atendiendo a las múltiples realidades que también son vividas y construidas también desde otros referentes teóricos. Así, al interrelacionarnos con diferentes pueblos, idiomas, que muchas veces han sido negados en la producción oficial de la historia por nuestros propios países y que con grandes esfuerzos se abre muchas veces a hablar estos otros idiomas por personas diversas que dan seguimiento a esa historia oficial que muchas veces los ejercicios de poder dominante reproducen la criminalización y exclusión social, sin entender profundamente la necesidad que se da hoy por hoy de entender cómo la expropiación y explotación de las tierras, la desviación de los ríos y esos altos niveles de contaminación a nivel planetario afectan hoy por hoy nuestra vida. Por eso hay que entender y caminar comprendiendo que a la luz de la historia, aquellas políticas que muchas veces se desarrollaron durante décadas, guiadas por la improvisación y la ignorancia, se pueden hoy por hoy atender incorporando lo que también a través de este diálogo de la epistemología cualitativa nos invita a incorporar la dimensión ética en el campo de producción de conocimiento. También poder posibilitar nuevas formas epistemológicas para producir psicología en diálogo con otras ciencias sociales. Y, ¿por qué no?, seguir alimentando el análisis dialógico de conocimiento interpretativo de las realidades comunitarias donde nos desarrollamos. Olá, minha gente, dá para ouvir aqui. Recebam as nossas carinhosas saudações. Que alegria estar com vocês aqui hoje. Como representante da região Centro-Oeste, é com o coração cheio de entusiasmo que compartilho com vocês que a teoria da subjetividade, a epistemologia qualitativa e a metodologia construtivo-interpretativa seguem florescendo nas pesquisas dos nossos professores e estudantes, da iniciação científica à pós-graduação. Com esforço coletivo em Brasília e em cada estado da nossa região,
também seguem florescendo práticas implicadas com processos de desenvolvimento subjetivo das pessoas que vivem em diferentes contextos e circunstâncias de vida. Esses movimentos têm revelado o quanto essa perspectiva desenvolvida por Fernando González Rey tem contribuído para transformar modos de compreender processos humanos e de dialogar sobre eles. E é aqui, neste simpósio e nos anteriores, né, assim como nos anteriores, que esses modos se fortalecem, se entrelaçam e se renovam. Que este encontro seja, mais uma vez, uma vivência potente, afetiva e inspiradora. Sigamos juntos. Boa noite. Boa noite a todos e todas, os presentes e os remotos também. E especialmente ao pessoal que veio do Sul, né? No Brasil, nós temos 3 estados no Sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e todos estão muito bem representados aqui nesse evento, com certeza, né? Esses representantes, pelo levantamento que foi feito, eles são de diferentes profissões, então isso mostra a abrangência, né, da influência da teoria da subjetividade no Sul também, psicólogos, pedagogos, professores, muitos estudantes estão aqui, entre outros, né? Também diversas instituições públicas e privadas, né? Entre as públicas, a gente destaca instituições de ensino, como a nossa, que é a Universidade Federal do Paraná. Temos também pessoas que estão do Sul representando órgãos públicos, que eu achei bem interessante, né? Órgãos do Executivo e do Judiciário. Penso que isso mostra assim, a permeabilidade dessa teoria para diferentes campos, né? Do nosso conhecimento, os temas que são assim sustentados na teoria da subjetividade e na epistemologia qualitativa, no nosso campo, eles são temas assim mais polêmicos, contemporâneos e muitas vezes negligenciados pela psicologia, né? Pelas salas de aula nas universidades. Então, nós trabalhamos muito temas como sexualidade e gênero, neurodivergências, políticas públicas e afirmativas, principalmente, questões étnico-raciais, entre outras. Vou pedir licença aqui, que, dentre esses projetos todos que estão no nível da graduação e da pós-graduação, eu estou aqui especificamente representando um público que nos é muito caro, muito especial, que são os estudantes indígenas, que eu acho que até que foi por isso que vocês me convidaram aqui para falar, né? Os universitários indígenas da Universidade Federal do Paraná. Eu e a professora Norma Ferrarini, que ali está, a nossa líder teórica, inspiradora, né? E também temos aqui a presença do Giovan. Levanta a mão, Giovan. Giovan, levanta a mão. Norma, por favor. Isso. Estamos aqui para representar um grupo muito maior. Nós temos 19 alunos indígenas de diferentes cursos, diferentes etnias do Brasil. Não sei se as pessoas que não são do Brasil, eu acho que até os brasileiros mesmo, às vezes, não sabem que aqui no Brasil nós temos, sim, povos indígenas. Né, Giovan? Nós temos, sim, 305 povos indígenas, 274 línguas, pelo menos, né, as identificadas, em 505 terras pelo país. No último censo, somaram 1.700.000 pessoas, mais ou menos, o que representa apenas 0,83% da população, mas que cuida, digamos assim, são responsáveis, não sem intenções, né, por cuidar praticamente todo o território preservado do meio ambiente que existe no nosso país, e sabemos que no mundo também, certo? Então, sim, estamos aqui
representando esses alunos. Eu creio que alguns deles estão até nos assistindo, vão assistir depois, remotamente, né? E nós queremos recomendar o trabalho com os estudantes indígenas que adentram as universidades. Vocês podem ter certeza que vocês ganharão muito mais do que ensinarão a eles. E nós temos até uma produção nossa, que eu vou fazer assim um merchan. Temos um livro que nós fizemos com os nossos alunos, que vai ser lançado, e que tem trabalhos que eu acho que, para aquelas pessoas que têm algum interesse ou têm localizado nas suas universidades algum estudante indígena, pode ter acesso ali a diversos textos que foram protagonizados por eles, a maioria dos textos. Tá? Então, fica um convite. E, sim, a teoria das... Como disse a Natália, né, a teoria da subjetividade e a epistemologia qualitativa, elas são, né, digamos, é uma teoria fundamentada, que ela é eticamente comprometida, né, e sustenta práticas como a nossa, que nós podemos dizer que são subversivas, porque os alunos indígenas nos permitem dizer isso e fazem questão que a gente divulgue a partir de um certo momento. O Giovan está aqui para me desmentir, que nós divulguemos que práticas e ações profissionais voltadas a eles, nessa perspectiva teórica, têm um grande potencial de auxiliá-los nessa inclusão efetiva na universidade e na sociedade, por meio da formação universitária. É isso, obrigada e sejam bem-vindos. Buenas noches. Yo represento a la región de América del Sur. Tenemos hoy inscriptos investigadores, investigadoras, profesionales de Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina, que es el país de donde yo vengo. Como ven, es una región de mucha diversidad, pero, como dijo una vez Miguel de Unamuno, yo voy a hablar de mí porque es el hombre que tengo más a mano. Así que les cuento que trabajo en la Cátedra de Psicopedagogía Clínica de la Universidad de Buenos Aires, que está a cargo de la doctora Patricia Álvarez, y quería contarles un poco nuestra historia de la relación con el equipo de Fernando González Rey y Albertina Midhans Martínez. Nuestra relación empezó hace casi 20 años ya. Y casi inmediatamente se empezaron a generar proyectos de intercambio entre los dos equipos, proyectos de investigación que cristalizaron fundamentalmente en 2010 con un intercambio de investigación, de proyectos de investigación y estadías de investigadores de los dos equipos en ambos países, acreditados y financiados por los ministerios de cada país, que nos abrieron un montón de perspectivas nuevas, que generaron nuevos proyectos y que me parece que, les cuento este detalle porque me parece que es interesante, da cuenta de la vocación dialógica de la epistemología cualitativa y la teoría de subjetividad que mencionaba Albertina al inicio, porque nuestro marco teórico en el equipo de psicopedagogía clínica de la UBA viene del psicoanálisis. Nosotros abordamos las relaciones entre los procesos psíquicos, los procesos de simbolización y los procesos de aprendizaje escolar desde el psicoanálisis. Pero el diálogo con la epistemología cualitativa y la teoría de la subjetividad nos abrió nuevas perspectivas. El año pasado inauguramos como una nueva etapa, digamos, una segunda etapa de nuestra relación con el equipo, con la visita de Daniel Goulart en varias oportunidades en Buenos Aires, que se tradujo en discusiones muy interesantes de intercambio conceptual, se generaron nuevos proyectos de investigación e intercambio que nos entusiasman muchísimo porque vemos la potencia que esto va a generar. Nuestro equipo en la actualidad está trabajando con algunos interrogantes, por ejemplo, cómo se están transformando las formas de pensar, imaginar y simbolizar en el marco de las actuales configuraciones socioculturales, qué modos de malestar y sufrimiento emergen en la contemporaneidad y cómo pueden pensarse más allá de los abordajes clasificatorios y medicalizantes, cómo conceptualizar el lugar de los adultos, tanto en la familia como en la escuela, frente a los nuevos modos de simbolización y de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes,
¿De qué maneras la institución escolar puede funcionar como un espacio que habilite experiencias de creación de sentido singular y de construcción de lo común? Y finalmente, ¿qué experiencias o estrategias podrían favorecer en los distintos ámbitos, tanto clínico como institucional y comunitario, procesos de transformación que amplíen las posibilidades de imaginar, de pensar y de reflexionar en forma autónoma y creativa? Todos estos problemas, por su complejidad, requieren de un abordaje multidimensional que nos permita tomar en cuenta la complejidad de los problemas sin reducirlos a una única de las dimensiones en juego, pero al mismo tiempo conservando la especificidad de esas dimensiones. Con lo cual, me parece que este simposio va a ser una oportunidad de apertura al diálogo y a la complejización de esas dimensiones y de esas articulaciones. Me parece que lo que celebramos hoy es mucho más que un encuentro académico. Para nosotros es más que nada la apuesta a la continuidad de un vínculo y a la continuidad de lazos que nos impulsan a crear, a interrogarnos, a dudar, a seguir pensando, porque yo creo que el pensamiento no se desenvuelve en la soledad, sino que se potencia y se multiplica en la calidez de los vínculos como los que tenemos nosotros. Muchas gracias. Ok. Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui, né, compondo com vocês. Vou representar, então, a região sudeste do nosso Brasil aqui, uma região, né, que tem um amplo alcance da teoria da subjetividade, da metodologia, né, construtiva e interpretativa. E eu quero destacar o impacto dessa implicação e desse campo de atuação no tripé ensino, pesquisa e extensão. E aqui eu quero ampliar para o impacto também dos estudos teóricos da professora Albertina Mitijans Martinez no campo da criatividade, nesse contexto aqui da região sudeste também. A região sudeste está amplamente representada nesse evento, né, nesse simpósio. Palmas também, né, gente, para a região sudeste, porque inteiramente representada nos seus 4 estados aqui do nosso Brasil. Então, é muito importante. Isso demonstra todo o movimento de atuação e de implicação teórico-metodológico de toda uma região, né? E nessa região são vários trabalhos de mestrado, pesquisas, né, de mestrado, doutorado, trabalhos de conclusão de curso e também de iniciação científica, né, que também temos acompanhado nessa região. E, mais especificamente, falando aqui da região sudeste, nós temos impactos da teoria da subjetividade, tanto no campo acadêmico, como inúmeras publicações, né, de livros, artigos científicos, mas também um impacto no campo da educação básica, que é do qual estou falando, né? Então, na educação básica, nós temos hoje, como exemplo, o Diário de Ideias, que é uma metodologia que tem sua gênese na teoria da subjetividade, nos estudos da criatividade Mitijans Martinez, e que tem um impacto hoje em mais de 9.000 estudantes da educação básica e mais de 800 docentes. Por isso, nós atuamos com ensino, pesquisa e extensão. Então, hoje, a teoria da subjetividade, ela transforma o currículo da educação básica, com experiências já implementadas desde 2018. Então, é com isso que eu falo para vocês que a região sudeste está inteiramente representada, tanto nas pesquisas, na extensão, na formação de professores, como também no ensino, na mudança curricular, porque é isso que a teoria da subjetividade faz. Ela nos transforma, e a gente transforma a realidade que a gente vivencia. Então, que tenhamos um ótimo evento. Agradecemos a presença dos integrantes da mesa de abertura,
que se encerra nesse momento, e convidamos todas e todos a permanecerem conosco para a continuidade da programação do 5º Simpósio Ibero-Americano de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade. Eu gostaria de dar um breve recado, né, que quem está presente vai poder conhecer o Instituto na sala que a gente preparou para isso. Então, para quem está online, quem está acompanhando a gente pelo YouTube, queria fazer a indicação do site do Instituto, né? institutofgr.org.br. E a gente vai colocar o link no chat do YouTube para vocês poderem acessar e conhecerem mais sobre o Instituto.